Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, gente, no meio dessa situação aí que o pessoal está falando de crise, de pandemia, eu tenho visto tanta pessoa desesperada, tanta gente assim, né, se desesperando, se oprimindo, se deixando oprimir, se perturbando diante das situações. Vejo pessoas que tinham até cargos em igrejas, pessoas que dirigiam, na verdade, intercessão, que dirigiam louvor, que dirigiam, né, uma série de áreas das igrejas, nos procurando, pessoas de outras igrejas nos procurando, perturbadas, aflitas, com muitos problemas. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Deus quer te fazer forte em todas as suas fraquezas, amém? Deus quer te fazer forte em todas as suas fraquezas, e eu creio que hoje o Senhor vai vai te fortalecer pelo poder do Espírito Santo, para você poder vencer as suas guerras internas e externas, para você poder vencer as suas fraquezas. Porque você que tem alguma fragilidade, alguma fraqueza, eu quero te dizer uma coisa: você não pode mais continuar assim, com medo das fragilidades, com medo das coisas, mas precisa receber poder de Deus, poder do Espírito Santo, para poder vencê-las. Todas, uma a uma, você vai vencê-las. As fraquezas, eu quero te dizer que elas fazem parte da nossa caminhada. Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar a quê? Quer nos ensinar a vencer as nossas fraquezas, para que nós possamos avançar e alcançar novas posições de vitória. Nós precisamos da sabedoria e da graça de Deus, o Espírito Santo, para vencer cada uma das nossas fraquezas, cada uma das nossas fragilidades. Eu queria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32. Amém? Leia comigo, abra a sua Bíblia aí, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Ele diz assim: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Versículo 33. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça ou não ignoraram suas fraquezas, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em retirada os exércitos estrangeiros. Eu aprendi uma coisa, que sentir-se fraco pode até ter o seu lado positivo e também proveitoso. Esse sentimento ele tem o poder de eliminar o olhar altivo, tem o poder de eliminar a soberba, que já derrubaram muitos notáveis aí por esse mundo afora. Sentir-se fraco pode nos levar a confiar e a depender mais de Deus. O Salmo capítulo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com cântico eu o louvarei. Eu já ouvi falar muitas vezes, creio que você também, que Deus deixa nos melhores santos algumas fraquezas, e por mais que eles queiram, eles não conseguem se desvencilhar delas, nem também corrigir-se para que sintam sua própria fraqueza e ver até o que seriam sem a graça de Deus. Então a fraqueza que gera força, do original grego, significa perda da força, impossibilidade pessoal diante de um inimigo assim inimaginavelmente mais forte. Significa impossibilidade para fazer as coisas grandes e gloriosas, desânimo para enfrentar novas experiências, desânimo para enfrentar os problemas. E como, apóstolo, alguém pode tirar forças dessa fonte? Vou te dizer. Se os homens do passado souberam tirar força da fraqueza, eu creio que essa possibilidade também está à nossa disposição nos dias de hoje. As fraquezas, queridos, elas fazem parte da nossa caminhada. Deus não vai tirá-las do nosso caminho, mas Ele nos faz maior do que elas, nos faz maior do que todas elas. Ele quer todo dia, a todo instante, nos ensinar a fazê-las, nos ensinar a vencê-las. Vamos ver alguns princípios que precisamos seguir para que nós possamos vencer as fraquezas que tentam nos limitar e parar as nossas vidas. Primeiro, quero falar com você a fé que vem de Deus. A fé precisa estar presente em toda a situação que nós enfrentamos, para que assim haja esperança da vitória. Nós vemos que o capítulo 11, escrito aos Hebreus, nos relata os feitos dos heróis da fé. Agora, eu me pergunto, por que heróis da fé? São muitas respostas nesses 40 versos, mas o que mais me satisfaz é o versículo 34. Diz assim: da fraqueza tiraram forças. Porque é no momento de desafios
que a nossa fé ela tem que ser o quê? Evidenciada. É verdade. Quem sabe você pode estar dizendo para você mesmo que os problemas muitas vezes têm sido muitos e você está perdendo as forças. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho certeza que dentro de você existe uma fé vigorosa, uma fé operosa, uma fé poderosa para vencer a força do fogo. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel capítulo 3. Então lute, reaja e coloque o inimigo para fugir. O inimigo tem afrontado muitas vezes, desafiado você, o povo de Deus, tentando intimidá-lo. Eu quero dizer que dentro de você tem um potencial de fé para te dar grandes vitórias. Olha para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Lembre-se sempre de Romanos capítulo 8, versículo 31. Sabe o que diz lá? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então diz assim, transformando fraqueza em força. Já que o diabo não pode nos tocar, onde é que ele trabalha então? Vou te dizer, nas nossas fraquezas. Ele sabe que já não pode mais nos tocar. Você vai entender que ele não pode tocar. Ele sabe que não pode mais nos tocar, por quê? Porque estamos libertos. Mas nem por isso, amados, ele desiste de você, nem por isso ele desiste de nós. Ele tenta nos destruir por meio das nossas fraquezas. Ele conhece muito bem as nossas fraquezas e se sua fraqueza ou é ou foi, por exemplo, se sua fraqueza é ou foi maus olhos, ele vai trabalhar aí. Se a sua fraqueza é ou foi indefinição, você é uma pessoa indefinida, você é uma pessoa de ânimo dobro, inconstante, sabe o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar exatamente aí. Se você é uma pessoa que fala palavras de derrota, ele vai trabalhar exatamente aí. Aonde for sua fraqueza, ele vai querer trabalhar exatamente aí. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, diz da seguinte forma, olha o que a palavra diz. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Versículo 20, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo que se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então esse é o objetivo de Satanás em sua vida, roubar a sua herança. Ele fala, os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Ele não quer simplesmente fazer você pecar. O objetivo de Satanás em sua vida é roubar a sua herança, é roubar a sua salvação. E você não pode permitir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 nos informa assim, pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 19 diz assim, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, se a sua fraqueza na área sexual, sexo, ele vai trabalhar aí. Se é orgulho, o inimigo vai trabalhar no orgulho. Se é ser hipersensível, quando a pessoa é assim temperamental demais, por tudo, ou então por nada, se ofende à toa, se magoa, ele vai criar situações aí. Exatamente aí. Então, dessa forma, os demônios lograram tocar e destruir todos aqueles que um dia foram libertos. Mas não foram libertos, mas não foram fortalecidos pelo Espírito Santo. Porque ignoram suas fraquezas. Ponto. Deixa eu falar um detalhe. Veja que a pessoa que quer Deus, ela quer se manter em obediência a Deus, ela está numa caminhada de entrega. E a primeira coisa que essa pessoa entende, eu preciso do Espírito Santo para me manter pura. Eu preciso do Espírito Santo para me manter de coração limpo, para me manter firme. Então, essa pessoa, ela entende que não é uma opção, mas é uma necessidade. Ela entende, meu Deus, se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não tiver o seu Espírito que me dá uma mente nova, um coração novo, que vai me guiar, me orientar, eu não vou conseguir me manter. Enquanto eu estou assim no calor da gratidão, enquanto eu estou no calor da novidade de vida, eu me mantenho, mas o tempo, ele é o maior inimigo. Virão as provas, eu me mantenho, mas o tempo é o maior inimigo. As provas vão vir, as lutas, e se nós não tivermos o Espírito Santo para nos fazer andar em novidade de vida e nos guiar, a queda será inevitável. Vamos lá, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, portanto, aquele que rejeita essas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que nos outorga, ou seja, que nos deu também o Espírito Santo. Então a pessoa que está a se entregar, ela deve ter essa consciência como a gente acabou de ler. Porque ignoraram suas fraquezas.
Então, quem quer o Espírito Santo é porque entende que se não tiver o Espírito Santo, o diabo vai armar uma cilada com emoções, vai armar uma cilada com sentimentos, vai armar ciladas com desejo, vai armar uma ciladas com fantasias e eu vou cair. Então a pessoa, ela não quer cair de novo, ela não quer voltar para o inferno, ela não quer voltar a ser quem ela era, mas ela quer ser o quê? Uma nova criatura. Então ela começa essa busca pelo Espírito Santo. Tá bom? Então vamos continuar, foi só uma observação. E Deus? Onde é que Deus trabalha? Deus trabalha também nas nossas fraquezas, mas para nos fortalecer. O diabo trabalha para nos derrubar, mas Deus para nos fortalecer. Por isso está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele conhece muito bem as nossas fraquezas e revela-nos cada uma delas para que nós possamos buscá-lo sedentamente, que é justamente buscar o Espírito Santo. Então, se a sua fraqueza for os maus olhos, Deus vai trabalhar para que você tenha bons olhos. Se a sua fraqueza outrora é indefinição, Deus vai trabalhar para que você seja uma pessoa bem definida. Se a sua fraqueza era falar, pronunciar derrota com a própria boca, Deus vai trabalhar para que você professe palavras de vida, vitória e também de superação. Porque, parafraseando a Bíblia, disse por aí que a boca fala, que o que a boca fala está cheio o coração. Entenda que de uma mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Então eu não posso dizer que creio e ao mesmo tempo com a minha boca dizer que não tem jeito. Existe a possibilidade? Eu creio em Deus. Não tem jeito não. Eu creio em Deus, mas não existe possibilidade. Eu creio em Deus, mas como é que eu vou escapar disso? Se a sua fraqueza é em outra área qualquer, Deus, através da pessoa do Espírito Santo, vai trabalhar para que você seja puro e assim você possa desfrutar da bênção de Deus. Se a sua fraqueza era ou é o orgulho, Deus vai trabalhar para que seja humilde de espírito. Se a sua fraqueza é ser hipersensível, Deus vai trabalhar para que você seja racional, fervoroso e não haja mais na emoção. Então, dessa forma, queridos, o Espírito Santo transformou e fortaleceu os sinceros e humildes que o buscaram com fervor, que o buscaram com sede e com todas as suas forças. Esses não ignoraram suas fraquezas ou não ignoram suas fraquezas, ou seja, você não pode vacilar, você precisa continuar atento. Deixa eu te dizer, Jó, ele desviava-se do mal. Sabe o que ele disse? Fiz aliança com os meus olhos. Preste atenção. Quando o texto do original diz, estes não ignoraram suas fraquezas, aqui o Espírito é forte. Aqui está pronto. Não é? O Espírito é forte, está pronto. Mas o que a palavra diz? A palavra diz, a carne o quê? A carne é fraca. Então eu não posso vacilar. Se eu sei que aquele lugar, se algum lugar vai despertar minha carne e eu vou estar propenso a cair, a pecar, eu não vou lá naquele lugar. Por exemplo, a queda de Davi não foi porque ele saiu e olhou na varanda do castelo e viu uma mulher nua e viu que era bela. A queda dele não foi ver a mulher nua, entenda isso, porque tem coisa que é inevitável. O pecado é quando a pessoa procura, fica lá fuçando, problemas, procurando coisa que não deve, aí é outra coisa. Mas Davi estava lá, bateu os olhos e viu. Uma senhora, algum tempo atrás, falou comigo assim, apóstolo, vem sempre pensamentos ruins na minha mente, o que eu faço? Eu falei, mas o diabo semeia. Ele fica semeando. Agora a Bíblia diz que o pecado seduz e atrai, e vice-versa. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Mas vou te dizer uma coisa, Deus nos gerou para abençoar. Provérbios capítulo 7, versículo 21 diz assim, assim com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu-o com a lisonja e volúpia dos seus lábios e o arrastou. E ele, diz assim, sem refletir, no mesmo momento a seguiu como boi levado ao matador ou como servo que corre em direção emboscada. Até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do salpão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Quer dizer, o diabo vai lançar. E se a pessoa se deixa seduzir, dominar por aquilo, é aí que começa o erro. Então Davi poderia ter ignorado tudo aquilo? Poderia, mas ele não somente desejou, como ele mandou que trouxesse ela até os aposentos dele. Por isso a palavra diz, não ignore as suas fraquezas. Ele errou, se arrependeu, pagou e não cometeu o erro novamente. Não é? Então veja bem, nós precisamos ficar atentos, porque no caminho da vitória
existem quedas. Eu não me refiro à queda do pecado, mas quedas como aquela que Jesus teve no caminho até a cruz, que aconteceram porque ele estava machucado, fraco, mas que não o impediram de completar o caminho. Todos nós caímos muitas vezes em nossa disposição, caímos muitas vezes em nossa perseverança. Em alguns momentos desanimamos, esmorecemos e ficamos incrédulos, até incrédulos. Muitos ficam até incrédulos, achando que as coisas não irão mais acontecer. Nesses momentos, o diabo começa a nos acusar e a mentir, dizendo que nós nunca mais seremos bem-sucedidos. Se as coisas não aconteceram, amado, se as frustrações e a prostração vieram, precisamos nos levantar e crer no Deus da segunda chance. Os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Nós precisamos crer nessa verdade e nos levantar nesse tempo como valentes, rejeitando toda acusação, rejeitando toda autopiedade e nos fortalecendo no poder do Espírito Santo. O Senhor nos dá força em todos os momentos e Ele não desiste de nós, não desiste de mim, não desiste de você. Mas, por exemplo, a pessoa diz que sua fraqueza na época das más companhias e ela permite que certas coisas e pessoas entrem na vida dela, levando, puxando ela para aquela velha vida, ela não evita, ela não se desvia do pecado. Negócios ilícitos. No passado a pessoa era muito avarenta, muito apegada, fissurada ao dinheiro, e aí o diabo vai chegar até ela um negócio sujo para ganhar o que ela era mais apegada, o dinheiro fácil. Olha aí a fraqueza dela. Mas se ela não quer vacilar mais, o que ela faz? Ela nem dá ocasião. Eu não quero saber disso aí não. Ela já sai fora porque ela conhece a sua fraqueza. Mas quem subestima o pecado vai dando ocasião e o diabo vai encontrando lugar, porque essa pessoa se deixou seduzir, aí ela começa a alimentar dentro dela aquela ideia. Cabe a mim e cabe a você vigiar. Por isso Jesus disse lá em Marcos capítulo 14, versículo 38, vigiai e orai, para não cair em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. Então, se eu digo que quero um conserto, se eu digo que quero uma mudança na minha vida, se eu digo que quero ver milagres na minha vida, eu não vou estar mais em determinados lugares que já sei que não devo. Eu não vou mais ver determinadas coisas que eu já sei que não devo, porque eu sei que se eu fizer, se eu insistir, isso vai me afastar de Deus, vai me afastar do Espírito Santo. Então, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu não quero distância de Deus, eu quero proximidade de Deus. Então, assim a pessoa também, ela vai fazendo, sabe o quê? Vai preservando a sua salvação, vai preservando o bem-estar da sua família e também está determinando no mundo espiritual que não quer mais sair da rota da restauração da sua vida, da rota do seu milagre. Mas se a pessoa vive subestimando a sua carne, ela cai, porque deu ocasião. Aí o diabo vai começar a ter legalidade na sua vida. Então, irmão, você tem que trabalhar com Deus e não com o diabo. Você tem que se inclinar para as coisas de Deus, não para as coisas do diabo. Medo não é de Deus. A Bíblia diz, eu não tenho te dado espírito de medo. Então, conhecendo a sua fraqueza, não ignore, mas vigie. Porque tanto Deus como o diabo trabalham nas fraquezas. Quem tem autoridade para dar liberdade tanto a um quanto ao outro é a própria pessoa. Sou eu, é você. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim, entretanto, ele me declarou, se referindo a Deus, a minha graça, o Espírito Santo, te é suficiente, pois o meu poder, o recebimento do Espírito Santo, se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder do Espírito Santo repouse sobre mim. Ele diz se aperfeiçoa na fraqueza. Veja bem, quando a gente chega na igreja, qual é a primeira proposta de Deus? Que a gente faça uma aliança com Ele, entregando a nossa vida no batismo nas águas. Porque para quem crê e for batizado, será o quê? Quem crê e for batizado será salvo, não é isso? Ali o pastor pergunta, você aceita Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Você promete ser fiel? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque aquela criatura, ela vai ser submergida na água, né? E depois ela vai emergir. Mas por que ela vai ser submergida na água e depois emergir? Porque representa sepultar a velha pessoa e representa também o ressurgimento de uma nova criatura. Agora, o que Deus vai observar quando aquela pessoa sai das águas? Se ela realmente fez uma aliança? O que Deus vai observar quando essa pessoa sair, for levantada daquelas águas, se ela realmente fez uma aliança com Deus? Deus vai observar as atitudes, vai observar se aquela pessoa, né, vai apresentar frutos de arrependimento,
Deus sabe. Então aquela pessoa começa a perdoar, aquela pessoa começa a obedecer a palavra de Deus e o Espírito Santo então começa a ver naquela pessoa que ela realmente quer mudar. Ela começa a evitar certos ambientes, ela começa a evitar certas pessoas, ela começa a obedecer, ela começa a mergulhar, ela começa a usar as armas da fé, que são oração, jejum. Então ela começa a trabalhar para que ela chegue ao lugar da bênção de Deus em sua vida. E aí o que acontece? Deus vê quando você deseja se manter na vontade dele. Ele vê. E aí, o que ele faz? Ele derrama mais e mais do seu espírito sobre essa pessoa, para que isso se torne assim, algo natural. Porque quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, servir a Deus é um prazer. Você tem luta, você é tentado, mas entenda que sem o Espírito Santo é impossível você se manter fiel. Você precisa, eu preciso, nós precisamos do Espírito Santo. Eu vou te dar uma chave aqui, um segredo, um código espiritual. As coisas das quais queremos nos distanciar determinam o que Deus trará até nós. Ruth era moradora de Moabe, e lá estavam os seus bens, seus familiares, seus conhecidos, mas ela tomou uma decisão. Ela tomou a decisão de deixar sua cidade e seguir a sua sogra. Se Ruth não tivesse tomado essa decisão, ela não teria conhecido seu marido Boaz, não seria bisavó de Davi e nem estaria na descendência de Jesus, no Mateus capítulo 1, versículo 5. A decisão de Ruth fez com que ela ficasse na posição da bênção de Deus na sua vida. Nossa decisão de nos distanciarmos daquilo que nos leva às nossas fraquezas permite que Deus nos leve a novas posições, a novos patamares, a posições de vitórias. Afastar-se do que produz em nós fraqueza envolve tomar uma decisão de vencer, nos distanciando sempre daquilo que nos enfraquece. Se formos fiéis e obedecermos ao Senhor e abrirmos as mãos das coisas de que gostamos, porque sabemos que não agrada a Ele, moveremos o braço de Deus em nosso favor e as bênçãos dele com certeza nos alcançarão. A segunda chave que eu quero te dar, o segundo código aqui, é que a luta é a prova de que não fomos derrotados. A luta é a prova de que nós não fomos derrotados. Se estamos lutando, é porque não fomos vencidos. É um sinal de que ainda estamos em guerra. É um sinal de que ainda estamos na guerra. Muitos irmãos acreditam que são derrotados porque estão passando por muitas lutas. Mas a vida ela é formada por lutas, queridos. Precisamos passar por elas para crescer e ter uma nova realidade espiritual. O diabo muitas vezes tenta nos abater e nos acusar, mostrando sobre o que as nossas guerras. Olha aí a sua guerra é imensa, não sai dessa guerra. Ficamos procurando uma brecha, uma maldição que vem explicar as guerras que nós estamos vivendo. O que nos abate não são as guerras, mas a acusação do diabo no meio delas. Muitas vezes, querido, as guerras que temos são batalhas naturais para os soldados de Cristo que estão saqueando os vidas do inferno. Ser canal de Deus para mudar o destino eterno das pessoas exige uma batalha ferrenha. E eu quero te dizer que enquanto estivermos nesse mundo, enquanto a carne existir e o diabo estiver solto, haverá guerra, e muita guerra. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo é conosco para nos dar grande vitória. Grandes vitórias. Se está havendo guerra, é porque estamos incomodando o diabo, é porque estamos incomodando o inferno, é porque ele está perdendo e quer nos amedrontar. O que aparenta ser uma derrota, o que aparenta ser uma vergonha para nós, é muitas vezes uma circunstância que nos leva a ver quem realmente somos e começarmos a nos humilhar mais diante do Senhor. Precisamos ver nossas aparentes derrotas com a ótica de Deus. Então preste atenção, Deus vê quando você deseja se manter na vontade dele. E aí ele derrama mais e mais do seu Espírito Santo sobre essa pessoa, para que isso se torne algo natural. Porque quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, servir a Deus é um prazer. Você tem luta, você é tentado, mas você tem prazer. Você tem prazer em continuar, você tem prazer em servir ao Senhor. Olha, quando você desceu as águas, o velho homem foi sepultado, mas Satanás conhece as nossas velhas fraquezas e ele sempre vai tentar fazer com que aquele velho homem ressuscite. Guarde isso no seu coração. Quando a Bíblia diz que nós somos falhos, é que às vezes você comete um erro assim, despercebido. Você fala algo que não deveria falar, você magoa alguém e às vezes até é algo inconsciente. Quando é consciente já não é falha, mas já é falta de temor e se torna pecado. Eu vou fazer aquele negócio, vou me dar bem, eu engano, eu minto.
Toma as decisões conscientes que te remetem ao teu passado de pecados. Vai seguir errando até quando? Sepulte definitivamente a velha criatura. Vou te dar mais uma chave, mais um código aqui. Nós não podemos mudar aquilo que nós toleramos. Preste atenção. Nunca vamos poder mudar aquilo que nós toleramos. Deus não nos chamou para uma vida apenas, Ele nos chamou para uma vida abundante. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. Não podemos ser mais medíocres, nos conformando com pequenas situações de derrotas. As mudanças não são instantâneas. Nós precisamos perseverar. E se nos conformamos e desistimos de tentar vencer as nossas fraquezas, nós ficaremos presos a elas. Nós temos que odiar a fraqueza, desprezá-la, odiar o medo, desprezá-la e canalizar essa raiva, esse medo e indignação em Deus. Por quê? A indignação é o lugar do nascimento das soluções. Sabia disso? Ninguém pode vencer o pecado se não for movido por uma santa indignação e aí começar a orar, jejuar e buscar mais e mais no Senhor a mudança da sua realidade. Porque é a indignação que não nos deixa parar e nem tampouco retroceder. É a indignação que nos move para não desistirmos enquanto Deus não agir, porque Deus tem o tempo dele. Enquanto o tempo de Deus não chega, nós precisamos, movidos por uma indignação santa, uma santa indignação, não continuar nos movendo e não desistirmos durante esse tempo, nesse espaço aí. E sabe uma coisa, sem o Espírito Santo é impossível você se manter fiel. Deus não trabalha com robôs e nem com marionetes. Ele age com o homem e não no lugar do homem. Ele age com o homem e não no lugar do homem. O Senhor não age com pessoas passivas, mas com pessoas que dão respostas. Por isso Ele cria situações específicas em que precisamos encarar e enfrentar nossos medos e nossas fraquezas, que Ele quer nos fazer vencer. Não podemos corrigir o que não estamos dispostos a enfrentar. Para enfrentar nossas fraquezas, nós devemos reconhecer, em primeiro lugar, reconhecer quem somos diante de Deus. Somente quando reconhecemos nossas fraquezas diante de Deus é que nós podemos, sabe o quê? Vencê-las. Eu vou te dizer uma coisa, a crise sempre acontece quando nós estamos na curva da mudança. Isso mesmo. Quando nós saímos da nossa zona de segurança, nossas fraquezas aparecem assim com força total. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 14, nós vemos que diz assim: estreita é a porta e apertado o caminho, não é isso? Porta na Bíblia significa crise. Por quê? Porque representa mudança. A saída de um lugar e a entrada em outro lugar. A porta é estreita e para passar por ela é preciso deixar algumas coisas para trás. Uma vez que deixamos o que nos impede de passar e vencemos a porta, nós começamos a entrar em um novo caminho, em um novo tempo em Deus. E quando o Senhor nos leva a novos níveis, nós descobrimos fraquezas que nós nem sabíamos que existiam. Então precisamos admitir essas fraquezas a Deus para nós começarmos a sermos usados por Ele. Amém. Nunca poderemos mudar o que toleramos. Nunca poderemos mudar o que toleramos. Lembre-se que Deus nos chamou para uma vida abundante. Não podemos ser medíocres nos conformando com essas situações pequenas de derrota. As mudanças, elas não vão ser instantâneas, podem não ser instantâneas. E nós precisamos perseverar e continuar perseverando, porque da sua perseverança vai nascer o seu milagre. Se nós nos conformarmos e desistirmos de tentar vencer nossas fraquezas, nós vamos ficar presos a ela. Não é esse o propósito de Deus para a sua vida. Então, queridos, não devemos olhar para onde estamos, mas devemos olhar para onde nós estamos indo. O diabo tenta nos parar, nos levando a olhar para as circunstâncias e para nós mesmos. E isso é uma fraqueza. Mas nós não somos como galinhas que se escolhendo para o chão. Prosseguimos olhando para o alvo. Filipenses 3,13. Prosseguimos olhando para o alvo. Então, entenda que a verdade não é o que vemos, o que sentimos e nem tampouco aquilo que nos disseram. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Nesse momento que todo mundo está se levantando, se desesperando, se perturbando aí, firme-se na verdade. Jesus falou: a tua palavra é verdade. Firme-se na palavra de Deus. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então nós não devemos ficar focados em problema algum. Devemos olhar para o único que pode resolver os nossos problemas: o Senhor Jesus. Então coloque a sua luta, coloque a sua fraqueza no altar de Deus, na presença de Deus hoje, e deixe ali. Coloque diante do Senhor.
Não permita mais que o inimigo venha, na verdade, fazer com que você fique preso a situações que não condizem mais com a sua realidade. Não permita que o inimigo venha reportar você o seu passado. Eu quero orar com você nessa noite, porque em tempos onde muitos estão se sentindo enfraquecidos, adoecidos, Deus, Ele é a sua fortaleza, é refúgio bem presente nesse tempo de angústia. Aproveite esse tempo para que você possa estar em família. Aqui em casa, o pastor Damasceno está fazendo uma reforma geral aqui, pintou o muro por dentro, pintou o muro por fora, né? Ajeitou o quintal, arrumando tudo. Estamos fazendo nossos cultos aqui, buscando ao Senhor. Essa noite nós vamos estar orando de madrugada, e eu quero dizer uma coisa para você: aproveite esse tempo e coloque a sua família na presença de Deus. Conclame o seu povo, vamos orar, vamos buscar o Senhor, porque nós vamos fazer exatamente o que Deus quer que nós façamos, buscarmos Deus dentro da nossa casa. Sabe, Deus tem um propósito muitas vezes para a sua família, para a união da sua família, para a unidade da sua família, e você pode não estar entendendo isso. Então, preste atenção, coloque diante de Deus a sua vida, a sua família, e peça ao Senhor para Ele poder mover na sua vida, mover na sua casa, mover na sua família. Nós estamos vivendo um tempo de grandes distrações. Além de uma vida cheia de trabalho, de estudos, entretenimento, né? E isso tudo leva muito o nosso tempo, interferindo até mesmo na profundidade da nossa vida espiritual. Só venceremos as distrações quando nós consagrarmos um tempo de qualidade para buscarmos a Deus. É tempo de nós buscarmos um nível maior de temor e santidade. Só no lugar secreto que Deus vai compartilhar seus segredos ao nosso coração. Então, queridos, se nós desejamos crescer no Senhor, devemos fazer um voto com Deus, tornando Jesus Cristo o Senhor de todas as áreas de nossa vida. Nossa vida espiritual muitas vezes tende a se tornar rotineira, enfadonha com o passar do tempo, a não ser que nós insistamos no lugar secreto e desfrutemos daquilo que só a intimidade pode trazer. Então essa é a minha palavra da sua vida, é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você. Vá para o seu lugar secreto. Qual é o lugar de oração? O lugar de oração é o lugar que você escolhe para orar nele. Então ore na sua casa. Gostaria que você avaliasse o seu nível de experiências sobrenaturais, de fé e as suas possibilidades de mudança. Avalie isso. Entregue a sua vida a Jesus. Eu já entreguei. Não, entregue a sua vida a Cristo, dando ao Espírito Santo completo controle sobre a sua vida, permitindo trabalhar em sua vida mais, querido, da maneira que Ele quiser.